Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre estatística, né? Nossa primeira aula, onde traremos as medidas de tendência central ou medidas de centralidade, que basicamente são média, moda e mediana. Então vamos embora, pega papel e caneta e vamos para mais uma aula. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula de estatística, como já mencionado, nós vamos falar sobre média, moda e mediana. Essas medidas que são chamadas de centralidade ou de tendência central. Por quê? Porque elas remetem a um representante que normalmente está ali mais no meio da base de dados. Ou seja, a partir de uma pesquisa estatística, nós temos um conjunto de dados e nesse conjunto de dados nós queremos escolher um tipo de representante. Cada um tem um objetivo, cada um tem um foco, mas embora não seja o nosso objetivo aqui como concurseiro tratar os porquês, mas é importante você entender para que serve cada um, né? Média, a moda e a mediana, porque aprendendo sobre isso você vai saber diferenciar uma de cada vez. Então vamos lá. Bom, começando pela média aritmética, ela pode ser dividida em dois tipos, né? A média aritmética normal ou simplesmente média, se for perguntado apenas média, é a média aritmética. E a média ponderada, né? Mas antes que você se assuste aí com esse tanto de fórmula, tanto de letra aí, eu vou tentar te explicar aqui basicamente o que é cada uma e como é que a gente calcula cada uma, né? Ó, a média aritmética, começando por ela, é quando você tem um conjunto de elementos e o representante dela vai falar um número de tendência central, não, nem sempre vai ser o do meio, tá? Mas uma medida de tendência central que vai dizer o quanto um certo conteúdo de dados ele tem em seu entorno. É como se você falasse assim, ó, em média 3 pessoas. Quando você fala em média 3 pessoas, aconteceu alguma coisa, quer dizer que pode ter mais ou pode ter menos pessoas. Aquele número que você falou, ele é a média, ele é um número que representa tudo isso que você acabou de mencionar na sua notícia. Então, quando a gente fala que em média 5 pessoas temos em um determinado dado estatístico, ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Então, aquele número 5 ele é um representante desses números que estão ao redor do número 5. E como é que é calculada a média aritmética? É você somar todos os elementos da pesquisa e depois dividir pelo número de elementos. Ou seja, não é só dividir por 2. Dependendo da quantidade de elementos, você vai poder dividir por 2, por 3, por 4 e assim vai. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui um conjunto de notas, né, ó, notas escolares, que provavelmente foi o seu primeiro contato com essa palavra média, né? Como é que eu calculo a minha média escolar ou a média da minha prova, do meu teste? É dessa forma. Ó, eu tenho aqui 4 notas, né? Eu tenho uma nota 8, 9, 4,5 e 6,5. Para saber a média aritmética dessas notas, eu tenho que somar os valores, né? Então eu vou somar 8 mais 9 mais 4,5 mais 6,5 e em seguida dessa soma, a gente vai dividir pelo número de elementos. Quantos elementos nós temos? Nós temos 4. Então, eu vou ter que dividir o resultado por 4, tá? Então, ó, vamos fazer aqui a soma, né? Recomendo você somar as unidades e depois os decimais, né? Os quebrados, né? Então, ó, somando aqui 8 com mais 9 dá 17. E somando 6 com mais 4 dá 10. Então, 17 com 10 vai dar 27, tudo bem? 27 com mais um ponto, né? Porque aqui, ó, meio mais meio vai dar 1. Então, vai dar 28. 28 dividido por 4 dá igual a 7 exatos, tá? Pode dar decimal? Pode dar decimal também, tá? Porque na maioria das vezes, a menos que nós estejamos falando de pessoas ou de medidas de centralidade com pesquisas envolvendo e pode dar decimal? Pode dar decimal, principalmente quando a variável estatística envolvida é uma variável contínua, né, onde você pode ter números decimais, números quebrados para isso, né? Mesmo se ela for uma variável quantitativa discreta, onde a gente não tem como ter meio, né? Tipo meio, meia pessoa, né? Fica um pouco fora de lógica, né? Mas na maioria das vezes pode sim dar número decimal e a gente precisa saber dividir isso também. Qual a média das massas 60, 45 e 54? Simples, basta a gente somar primeiro, né? A gente vai somar 60 mais 45 mais 54. E nesse caso aqui, nossa média aritmética, né? Matematicamente a gente representa assim, ó, x com uma barrinha.
A gente vai dividir apenas por 3, porque são apenas 3 elementos, tá certo? Então, somando, ó, se eu somar 60 com 40, dá 100, com mais 50 dá 150, e esse 5 com mais esse 4 dá 9. Então, ó, 159. Tudo isso dividido por 3. Então, nós vamos dividir esse número por 3. Fique bastante atento nisso, né? Ó, já adianto que dá sim para dividir, vai dar exato nesse caso, tá? Porque a soma dos algarismos aqui está na tabuada do 3, ó. 9 mais 5 mais 1 dá 15. 15 está na tabuada, né? Então, dá para sim dividir por 3 de maneira exata. Então, eu vou dividir aqui em cima um pouquinho, tá? 159 dividido para 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. Não vai sobrar nada, não é isso? Vamos descer o 9. 9 dividido para 3 dá 3. E aí também não vai sobrar nada. Então vai dar 53. A média, nesse caso aqui, a média aritmética é 53 quilos. Observa que o resultado nosso nem sempre está na lista dos dados, né? Ele é um número representante, ou seja, existem valores acima e valores abaixo. Aquele número ele representa, faz um centro que não necessariamente é um meio, mas que representa todos os valores que estão em seu entorno. Tudo bem? Então, relembrando, média aritmética, a gente soma os elementos e divide pela quantidade de elementos que estão sendo apresentados, mesmo que eles sejam repetidos, tá? Se tiver repetição, conta com um elemento também, tá certo? Agora vamos falar da média ponderada. Como é que a média ponderada se diferencia de uma média normal? A gente vai continuar somando e dividindo, tá certo? Só que dessa vez a ponderada tem esse nome só porque existem pesos, como se fossem importâncias diferentes para os elementos. Um elemento tem mais importância do que o outro, ou um peso maior do que o outro, ou então até mesmo uma repetição mais do que o outro. Às vezes, numa pesquisa estatística, você tem mais de um elemento com o mesmo valor. Então, aquela repetição causa um peso maior. E deixa eu te dar uma dica. A média aritmética é igual a um cabo de guerra. Quanto mais valores você tem para um dos lados, mais vai puxar, tende a puxar a média para perto dele. Então, só voltando aqui um pouquinho. Se, por exemplo, eu estivesse falando de notas e eu tivesse 3 notas 9, assim, mesmo que eu tenha uma nota 0 e uma nota 2, por eu ter mais notas maiores, notas altas, essas 3 aqui, a média tende a puxar mais para esse lado, tá certo? Ó, veja só, vou somar aqui, ó. 3 vezes 9 dá 27, com mais 2 vai dar 29, dividido por 5 elementos, não é isso? A gente sabe que isso vai dar, ó, 5 vezes 6 daria os 30, né? Mas 5 vezes 5 dá 25, é o próximo, né? Vai sobrar ali um pouquinho ainda, vai sobrar 4. Você vai poder colocar um zero. Imagina aí a divisão aí na sua cabeça, tá certo? E aí, ó, 4 vai ficar 5,8. Observa que mesmo com essas duas notas péssimas, os 3 noves puxaram um pouco mais a nota mais para cima, tá? Ó, subiu acima de 5, acima da metade, por causa dos 3 9. Mas se um desses 9 não fosse 9, fosse, sei lá, 6, a nota ia cair bastante por causa desse 0 e desse 2. Deu para entender? Então, deixa eu apagar aqui para a gente falar agora da média ponderada, tá certo? Bom, a média ponderada, como eu acabei de falar, existem pesos e importâncias diferentes. E você vê muito isso nos vestibulares e nos concursos, onde você tem lá o conhecimento específico e os conhecimentos gerais. Os conhecimentos específicos, às vezes, têm um peso maior, né? Eles valem mais pontos. É como se aquelas questões repetissem, a nota fosse mais importante do que a de conhecimentos gerais. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Linguagens com peso 3, matemática com peso 2, conhecimentos específicos 5 e redação peso 4. Então vamos ter uma noção de que, e se as notas fossem as seguintes, né? Vamos dizer que em linguagens a pessoa foi lá de 0 a 10, tá? Ela tirou 7. De matemática, também de 0 a 10, ela tirou 6. Conhecimentos específicos, vamos dizer que ela tirou 5, tá? Vocês vão ver que mesmo sendo um 5, por causa do peso, vai pesar mais na nota, né? E em redação, vamos supor que ela tenha tirado 7, certo? Vamos ver agora qual será a média dessas notas. X barrinha.
Eu não vou simplesmente somar as 4 notas e dividir por 4. Tem que lembrar do peso. Esse peso é como se essa nota repetisse algumas vezes. É como se linguagens eu repetisse esse 7 3 vezes. Ó. Antes de somar, repetisse 3 vezes, porque o peso 3. Aqui, ó, matemática, peso 2. É como se a nota repetisse 2 vezes. Conhecimentos específicos, peso 5. É como se ela repetisse o quê? 5 vezes. Eu não vou nem colocar aqui como um mais, eu vou colocar vezes 5 logo, tá? E a redação? Repete 4 vezes. Então você vai lá e soma ou multiplica por 4, né? 7 mais 7 mais 7 mais 7. Você vai observar, vou completar aqui os conhecimentos específicos somando. Por que eu fiz dessa forma e não multiplicando, colocando uma multiplicação? Para que você entenda que na hora de dividir, a gente não vai dividir por 4. A gente vai dividir por quantos elementos que você tem agora? A soma dos pesos. Isso mesmo. Então, ó, veja, eu tenho aqui 3 elementos, 2, já dá 5, com mais 5, 10, com mais 4, 14. Eu vou dividir isso tudo aí por 14. Tá vendo? Então, a média ponderada, ela acrescenta um peso, uma importância a mais em determinado elemento. Que não necessariamente precisa ser notas de um vestibular ou de um concurso. Pode ser em qualquer outra esfera, em qualquer outra grandeza. Peso, dinheiro, distância, tudo isso daí pode ser colocado como média ponderada caso hajam repetições, como eu mostrei aí, ou então um peso, né, uma importância, que você verifica em muitos vestibulares e concursos. Então, ó, vamos fazer a soma agora. Né? Você pode simplesmente multiplicar também. Ó. 7 mais 7 mais 7, a gente faz 3 vezes 7, que dá 21. Aqui em matemática vai ficar 12. Em conhecimentos específicos vai ficar 25. E em redação, 7 vezes 4, né, que vai dar 28. Tudo isso dividido por 14. Por que por 14 e não por 4? Mais uma vez vou te repetir. Porque o peso, né, a média ponderada, ela faz com que a nota se repita, o elemento se repita. Então, por isso, nós não temos mais 4 elementos, vamos ter 14. Ó. Se você contar todos aí, vai dar 14. Vamos somar, então, primeiro aqui as dezenas, para ficar mais fácil. Ó, 20 com mais 10, 30, com mais 20, 50, 50 com mais 20, 70, né? Só de dezena, né? 70. Guarda aí essa informação. Agora as unidades, ó. 8 com mais 2 vai dar 10, com mais 5 dá 15, com mais 1 vai dar 16. Então você tem aqui, ó, 70 com 16, 86. Você vai dividir 86 por 14. Vamos à divisão então, né, ó. Dividindo, então, 86 por 14. Vamos lá. Quantas vezes o 14 a gente pode ter, né? Ó, se for 2 vezes, será 28. Pode até fazer uma tabuada aqui para ficar mais fácil. Ó. 2 vezes é o 28. Eu sei que 2 vezes o 14 vai dar 28. 3 vezes o 14, é mais uma vez aqui, ó, mais 14 novamente. 38, 42. 4 vezes o 14 vai dar 40, 56. Certo? 56. 5 vezes o 14, mais uma vez, né? 5 vezes dá 70. Aí eu acho que é o que vai chegar aqui mais uma vez só, né? Ó. 6 vezes o 14, 84. É o que dá para chegar, né? 6 vezes 14 dá 84. Sobram 2. Não tem mais ninguém para baixar, a gente acrescenta uma vírgula e coloca um zerinho aqui no resto. 20 dividido para 14 vai dar uma vez só, que dá 14 e sobra 6. Vou acrescentar mais uma vez o zero, tá? Para a gente ter pelo menos duas casas decimais, tá? E 60, o máximo que a gente consegue chegar é o 4 vezes 14, né? Que dá 56. Então, 4 vezes vai dar 56 e sobram 4. Eu vou parar aqui e a gente tem uma aproximação, né? Com um tiozinho aqui, dessa média ponderada de 6,14, tá? Então, veja, os pesos fazem com que as notas ou os elementos se repitam. Então, se linguagens têm um peso 3 ou valem 3 pontos, você tem que repetir 3 vezes. Pode ser só uma multiplicação, vezes 3, fica fácil. Ou somando, né? 3 vezes consecutivas
do mesmo número. Matemática, conhecimentos específicos e assim vai. E isso serve também para a sua nota no concurso, quando muitas vezes os conhecimentos específicos valem 2 e o outro vale 1, né? Eu já vi também de bancas de que ao invés de colocarem os pesos, né, deixar o mesmo peso para todo mundo, ou seja, todas as questões valem um ponto, mas aí colocar mais questões específicas do que conhecimentos gerais. Né? Eu já vi, por exemplo, de concursos que o conhecimento específico eram 20, 30 questões e os conhecimentos gerais eram sempre 10 questões a menos. Justamente por quê? Para que haja um peso maior, né, uma repetição maior na área específica do que na área geral. Tá certo? Vamos aqui a mais um exemplo, ó, agora dessa vez com uma tabela. Isso pode acontecer. Muitos concursos, ao invés de escreverem, né, a lista de todos os pesos, eles colocam em uma tabela. Então vamos supor aqui, ó, se eu quiser saber qual é a média da massa, certo? A média da massa. Se eu quiser saber a média da quantidade, realmente eu só vou somar aí as quantidades. Mas a média da massa, observe que eu não posso só somar os 3 e dividir por 3, porque tem uma repetição. Essa quantidade aqui, ó, é como se fosse uma repetição, tá certo? Então essa repetição é o meu peso. Então a massa 65 eu tenho 3 vezes. Então é como se eu estivesse somando 65, 65, 65, tá certo? Então eu posso colocar logo aqui, ó, multiplicando para ficar mais fácil, 3 vezes 65 e acrescentar ali no meu cálculo da média, tá? 3 vezes 5 vai dar 15, vai subir 1, né? 3 vezes 6 é 18, com mais 1, 19. Então, ó, só a massa 65, por causa do peso, né, a quantidade repetida, fica 195. Mais 2 vezes o 70, né, vai dar 140. Então, eu vou colocar lá 140 no meu cálculo. E agora, uma vez só, o 85, 85. Tá certo? 85. E embaixo, a gente vai dividir por 3? Não. Lembra que a quantidade mudou? Como a quantidade aí está diferenciada, eu tenho que somar essas quantidades, né? Ó, o total aqui de quantidades são 6. Tá? Somando tudo aqui, ó. 3 mais 2 mais 1 dá 6. Mesma coisa se você tivesse repetido 65, 65, 65, 70, 70 e o 85. Ó, tá vendo? Ó, são 6 vezes. Então, o número de elementos na minha média é 6. Sempre isso, ó, soma dos elementos dividido pelo número em que eles aparecem, que é 6. Então, vamos ao cálculo aqui, somando tudo. Ó. Uma dica para a gente não ter que fazer tanta conta, vamos somar aqui ó, as centenas, né, ó, 100, 200, certo? Guarda aí esse valorzinho, ó, 200. As dezenas, 90 com mais 40 com mais 80, né? Só fazer 80 com 40, 120. 120 mais 90 dá 210. Tá certo? Só com as dezenas aí, tá bom? E agora as unidades, né? As unidades só tem 5 mais 0 mais 5, que é 10, né? Então vai juntar ali um 10. O que a gente está fazendo aqui é reagrupando para a soma ficar mais fácil. Ó. 420 é o total dessa soma. 420 dividido para 6. Então, nós temos aqui ó, a média aritmética das massas, aí nessa tabela, é 420 dividido para 6, que dá 70, né? Então, 70 quilos é a minha média aritmética, que ela pode ser chamada assim de ponderada por causa das quantidades, né? As quantidades deram o peso aí nesse caso. Mas o Thierry teve mais peso, né? Mais quantidade aí na massa 65, né? Exatamente. A média aritmética tendeu mais para o lado do 65 e do 70. Me assustaria se a média tivesse acima de 70. Isso aí seria realmente alguma coisa de errado que nós fizemos, porque assim a gente consegue ver que a média ela tende a puxar mais para onde tem mais quantidade, né? Lembra do cabo de guerra? O lado que tem mais gente ganha normalmente, né? O lado que tem mais peso, mais força, vai puxar para aquele lado. Então seria de se assustar se a média fosse acima de 70. Ela teria que ser abaixo, entre 65 e 70. Um outro detalhe importante é que a média aritmética sempre vai estar dentro de algo que mais para frente você vai entender, que é chamado de amplitude total. Ela nunca vai fugir desse campo aqui. Ela nunca vai ser menos que 65
e nunca vai ser mais que 85. Ela vai estar dentro desse intervalo. Esse intervalo a gente chama de amplitude total, né? Entre 65 e 85. Nunca vai fugir disso daí. Se sua conta fugiu, alguma coisa deu errado. É uma dica para você dar uma olhada e ficar bem atento sobre os seus cálculos. Tudo bem? Agora vamos às outras medidas de tendência central. Essa que necessita de menos cálculo, tá? Uma delas é a moda e a outra é a mediana. A moda, gente, ela parece que a gente está imitando algo que vem dos designs de moda, mas não, é o contrário. Eles que imitaram a matemática, tá certo? Ó, moda é o que mais se repete. Então, o que é que está na moda? É o que a gente mais vê repetindo. Se você vê aquele casaco, aquela roupa, aquele sapato, aquele tipo de cabelo, está se repetindo muito, é porque está na moda. Então, a moda é o que mais se repete. Se eu tiver uma pontuação mais ou menos assim, né? Vamos dizer que a gente tem um conjunto aqui de idades. E você tem as idades assim: 12, 13, 10, 13, 12, 12, 14 e 11. Certo? Vamos usar esse conjuntinho de dados aqui. E eles são todas idades de adolescentes. Tá certo? Qual é a moda? Ou seja, qual é o número que mais se repete? Nesse caso, o que mais se repete aqui é o 12, né? Ó, ele repete aqui, ó, 3 vezes. O 13 repete apenas 2. Então, o que mais se repete é o que a gente chama de moda. Então, a moda nesse conjunto de dados é o número 12. Tá certo? Já a mediana é o termo do meio. Então, se você procurar no conjunto de dados o que fica no meio, é a mediana. Mas atenção, você tem que colocar eles em ordem. Ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente. Então, eu vou pegar esse mesmo conjuntinho de dados aqui, ó. Vamos colocar em ordem crescente. Ó. Primeiro vem o 10, depois vem o 11, depois o 12, né? 3 vezes consecutivas, ó. 12, 12 e 12. Depois tem 2 vezes o 13 e uma vez apenas o 14. Tá? Tem todos aqui? Sim, tem todos aqui. 3, 6, 7, 8. Muito bem. Para a gente saber o do meio, né? Quando o número é ímpar, é só você colocar metade para um lado, metade para o outro, e você sabe onde é que está o meio, né? Mas aqui nós temos uma quantidade par, né? Ó. Aqui, ó. O meio seria aqui. Como nós temos uma quantidade par de elementos, você pega os dois termos centrais e calcula a média dos dois. Soma e divide por 2. Como ali estão iguais, né? Então a mediana é o próprio 12. Ó, nesse caso, a moda e a mediana coincidiram. Mas se forem números diferentes ali, você soma e divide na metade. Ou uma dica que eu posso te dar é fazer o meio entre eles, sabe? A distância central entre eles. Vamos supor que ali no meio tivesse ficado entre 12 e 13. Então, qual seria a mediana aqui? A mediana seria o intervalo entre eles, né? Entre 12 e 13. Onde é o meio do caminho? O meio do caminho seria 12,5. E funciona o teste? Sim, porque a média de dois elementos é sempre isso. É o meio do caminho entre eles. É um ponto que tem a mesma distância do começo e do final. Tá? Ou se você preferir, você pode fazer a média sem problema. Né? A média entre os dois, só somar ali, ó, 12 com mais 13 dá 25, 25 na metade é 12,5. A gente vai ver isso com exemplos e você vai conseguir entender melhor tudo isso daí. Então, recapitulando, a moda é o que mais se repete e a mediana é aquele que fica no meio. Se o conjunto de dados for um conjunto par, você pega os dois que vão ficar ali no meio, tá? E faz o meio entre eles, né? Ou calculando a média ou o centro da distância entre os dois, tá certo? Vamos aqui para uma questão. Essa aqui foi da Sebrasp de 2018 para perito criminal. E ela diz o seguinte: considerando que a análise de uma amostra de minério de chumbo tem apresentado os seguintes resultados percentuais, tá? Aqui, ó, 8, 8,10, 8,32, 8,12, 8,22, 7,99 e 8,31. Ó, observa que o ponto e vírgula é o que está separando aí os números decimais, tá? Já para você não confundir o que é vírgula do número e o que é vírgula do texto. Julgue o item a seguir relativo a esses dados.
o valor médio, ou seja, a média desses valores presente na amostra é superior a 8%, ó, superior. Então, nós vamos ver qual é a média desses aí. Vamos somar tudo e dividir pela quantidade, né? Então, vamos fazer aqui uma soma. 8,10, 8,32, 8,12, 8,22. Eu já colocaria aí como correta, tá? E vou dizer já por quê. Mas vamos calcular primeiro para eu te mostrar qual seria a minha dedução. 7,99 e 8,31. Não precisa colocar em ordem, porque a gente está falando da média aritmética, tá? Só na mediana que a gente precisa colocar em ordem para saber quem é o irmão do meio, sabe? Vamos somar. 2, 4, 6, 7, né? 7 com mais 9 vai dar 16. Vai subir 1 para cá. Juntando, então, 1, 2, 5, 6, 8. 8 com mais 12 vai dar 20. 0 e sobe 2. Soma todos esses 8 aqui, né? 8, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 8 dá 40. 47 com aqueles dois que subiu vai ficar 49. A gente vai dividir o 49,06 pela quantidade, né? Qual é o número de elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai dividir tudo isso aqui por 6. Lembrando que para dividir números decimais, nós temos que igualar a quantidade de casas, né? Como se fosse equilibrar. Se você fosse somar aí 49,06 com 6, esse 6 não é um 6 comum. É como se fosse uns 6 reais, né? Ou 6,00. Tá bem? E aí fica todo mundo com a mesma quantidade depois da vírgula. Feito isso, você pode esquecer, meu irmão. Esquece a vírgula e calcula aí, ó, 4.906 por 600. Então, repetindo, iguala as casas decimais e tchau para a vírgula. 600 vezes quanto vai dar 490? Não, né? Vai ter que ser os 4.000, né? Então, na tabuada do 6, eu sei que 6 vezes 8 dá 48. Então, 600 vezes 8 vai ficar o 48, só que com 2 zerinhos a mais, tá? Por causa do 600. Subtraindo aqui vai sobrar 1, aqui não sobra nada e aqui vai sobrar o 6. 106. Vou acrescentar uma vírgula e um zero. E aí você já sabe que vai dar como correta a resposta. Por quê? Porque a gente vai dividir aqui e vai ter algum valor. E esse valor após a vírgula vai trazer algo maior do que 8. Concorda comigo? 8, alguma coisa é maior do que 8. Então já dá para marcar essa questão aqui como correta, mesmo sem terminar a divisão. Porque aí você sabe que é superior a 8%. Vai dar 8, alguma coisa. Agora, voltando naquilo que eu disse. Teria como saber essa questão, mesmo sem calcular? Teria, gente. Por causa dos dados que foram apresentados. Apenas um deles é abaixo de 8, que é o 7,99. E lembra que eu falei que a média é como se fosse um cabo de guerra? Então, quanto mais gente puxando para um lado, mais é tendencioso essa média ir para esse lado. Então, nós temos vários valores ali acima de 8. Né? 8,10, 8,12, 8,31 e 8,32. Olha isso. Então, a média tende sim a puxar a mais do que 8. Mesmo que eu não tivesse calculado, daria para entender que aquele 7,99 não seria suficiente para puxar essa média para baixo. Deu para entender? Vamos para mais uma? Essa é da banca IGEDUC. E ela diz o seguinte: considere a seguinte sequência: 19, 21, 21, 21, 23 e 33. Já está até em ordem, né? A análise dessa série de dados permite comprovar que a moda é maior que a média. Bom, a moda é 21. Nós já podemos colocar aqui que a moda é 21. E a média? A média nós vamos ter que somar esses valores e dividir pela quantidade de valores, né? Então, vamos ter que somar aí, ó, 19 mais 21, mais 21, mais 21, mais 23, mais 33. Deixa eu voltar. Isso tudo dividido pela quantidade de elementos, né? Que são 6. 6 elementos. Essa seria a nossa média, x barrinha.
Para ajudar, né? Lembra, ó, vamos somar primeiro aqui as dezenas, ó, 10 com mais 20, 30. Só isso aqui, né? Ó, 2, 4, 6, 8, 80, 90, 90 com mais 30, 120. Então, guarda aí o 120. Vamos somar agora as unidades, né? Ó, 9 com mais 1, 10, 11, 12, 12 com mais 3 dá 15, 15 com mais 3 dá 18. Então, é só somar aí, ó, 120 com 18 e a gente já sabe o resultado. Vai dar 138. 138 dividido para 6. Vamos lá fazer agora essa divisão. 138 dividido em 6. Pegando aqui só o 13, vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 6 dá 12 e vai sobrar 1. Vai descer o 8. 18 dividido para 6 é 3, né? 3 vezes 6 que dá 18. E aí não sobra nada, tá? E não sobrando nada, chegou aqui, ó, 23. Então, a média é 23. Vamos ver o que a questão disse. Ó. A questão disse que podemos comprovar que a moda é maior que a média. Não, é o contrário, né? É a média que é maior que a moda. Por isso, essa questão a gente teria que marcar lá como falsa, tá certo? É o contrário. A moda é 21 e a média é 23. Vamos para a próxima questão. Essa aqui diz o seguinte: a média ponderada dos números x, 5, 12 e 16 com pesos, ó, dessa vez tem umas importâncias diferentes. Vou até aqui, ó, colocar, ó. Esse aqui é o conjunto de dados. E esses são os pesos respectivamente, ou seja, na ordem, tá? E a média dá igual a 8,5. Então, o valor de x é... Então, lembre-se, na hora dos pesos é como se fosse uma repetição. Ó. O do x são 2 vezes, ó, 2x. Mais o do 3, né? Ou melhor, o 3 é o peso de 5. Então, 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 12, tá? Ó, 12 mais 12 dá 24. 24 mais 24 dá 48. Certo? Ó, eu estou pegando aqui, ó. Cada peso é respectivo a um número. E aí a gente tem que multiplicar. Lembra que faz uma repetição? Para a gente não ter que estar repetindo aí x, 5, 5, 5, né? 12, 12, 12, 12. Aí a gente pode já multiplicando, que fica mais fácil. 16 vezes 1 é 16. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos. Lembra? Por causa dos pesos, tem repetição. Então a gente só precisa somar o quê? Os pesos. Não vai colocar dividido por 4 aí, não. Pelo amor de Deus. Então, ó, somando aqui apenas os pesos, ó, fica 2 com mais 3 dá 5. 5 com mais 5 vai dar 10. Ele diz que a média, o resultado da média é igual a 8,5. Tá bem? Então, a gente precisa descobrir aquele valor de x. Basta agora resolver essa equação do primeiro grau. Como assim, Gutierrez? Ó, igual uma regrinha de 3, né? Esse cara que está aqui embaixo dividindo, ele tem que passar multiplicando assim, ó. Igual a gente faz na regra de 3. Quando não tem nada aqui embaixo, é 1. Então, ó, a gente vai multiplicar o 10 vezes 8,5 e aquilo tudo vezes 1. Então, do lado esquerdo da nossa equação, nós temos... Posso já somar aqui, ó, para ficar mais fácil, tá bom? 10 com mais 40 dá 50, com mais 10 vai dar 60. Vou guardar aqui o 60. 8 com mais 6 vai dar 14, com mais 5, 14 com mais 5 dá 19. 60 com 19, 79. Então, do meu lado aqui, ó, no lado onde representa o x, você tem aí, ó, o 2x, que não tem como somar com ninguém, mais a soma desses três caras aqui, tá? Que vai dar 79. Certo? Somei tudo. Aí, como é multiplicado por 1, a gente só fez repetir. Agora, 10 vezes 8,5, né? Multiplicar uma coisa por 10 é só pegar a vírgula e avançar para frente, né? Para essa direção, para a direita, a quantidade de zeros que tem um número. Então, se for 10, é um zero. Se for 100, 2 zeros, 2 casas, né? Isso aqui estamos falando de multiplicação. E se for 1000, que tem 3 zeros, serão 3 casas. Como a gente só está multiplicando por 10, 8,5 vai virar 85. Tá certo? Vamos passar esse 79 para o lado direito. Quando a gente
transpõe um número de um lado para o outro, ele troca de sinal. Vai ficar assim, ó, 2x é igual a 85, que já estava, menos o 79, que está vindo aqui de presente. E subtraindo nesse caso. 2x, então, vai ficar 85 tira 79, a diferença aí é de 6. Agora basta passar o 2 dividindo. O cara que está grudado na letra, você passa por baixo dividindo. E aí é só sucesso. 6 dividido para 2. O meu valor de x é igual a 3. Né? Então o número que está faltando ali no x é o 3, alternativa letra B de bola. Tá certo? Então foi uma equaçãozinha de primeiro grau aí. Além da média ponderada, onde a gente teve que multiplicar o peso pelo valor e dividir pelo quantitativo total, né? Os pesos fazem essa repetição. Nós temos que descobrir o valor de x aí, fazendo esses extremos e meio e todo esse processo, tá? Ficou confuso? Volta um pouquinho, vê novamente e tenta realizar essa equação aí na sua folhinha onde você estiver estudando, tá bem? Porque a equação de primeiro grau não é algo que a gente vê toda hora. Então, além das regras de 3 simples e compostas que necessitam muito desse tipo de equação, aqui na média você também vai ter, tá bem? Vamos lá, essa aqui tem uma figura, essa foi para a Polícia Militar de Alagoas no ano de 2018. Diz o seguinte: acerca da análise de dados, julgue o item a seguir. O gráfico a seguir mostra a distribuição de frequência de delitos ocorridos em determinado bairro nos 6 primeiros meses de 2018. Então, observa aqui a análise do gráfico. Ó. Janeiro está chegando aqui. Ó. É como se aqui fosse uma barrinha, tá? Ó. Janeiro você tem 27 delitos, tá? Aqui onde está marcado, tá certo? Fevereiro lá em cima, ó, como se fosse a barra aqui, ó, no 30. Março foi aqui 21, abril foi 30, maio foi 24 e junho subiu até aqui no 18 delitos, tá certo? Nesses meses do ano. Nesse caso, a média, ele pergunta aqui, a média dos delitos no semestre é superior à média no segundo trimestre. Então, nós vamos ter que fazer duas médias aí. A média do semestre todo e a média do trimestre, do segundo trimestre, né? Que aí vai de abril até junho. Tudo bem? Então, vamos fazer esses dois. Começando pela do semestre inteiro, tá? Tá aqui, ó, x barrinha do semestre. X barrinha do semestre. Vamos somar e dividir pela quantidade, já que não tem repetições aí. Então, vamos lá. Janeiro, 27. Fevereiro, 30. Ajeitar aqui o 7. Março foi 21. Abril, 30 novamente. Maio, 24. E junho, 18. Como é do semestre inteiro, então a gente vai dividir tudo isso aí por 6, tá? Vamos somar aí, de novo, as dezenas e as unidades para ficar mais fácil. Deixa eu trocar aqui de cor. Somando aqui, ó, 20 com mais 30 dá 50, 50 mais 50 dá 100, 100 mais 20, 120, 1 com mais 10, 130. Guarda esse 130 aí. Agora vamos somar as unidades, ó. 7, 0 não conta, 7, 8, 8 com mais 4 vai dar 12, 12 com mais 8 vai dar 20. Então, somando tudo, vai dar 150, tá certo? 150 aqui na parte de cima. Isso tudo dividido para 6, né? Ó, 150 dividido para 6. Eu sei que 6 vezes 2 vai dar 12. Vai sobrar aqui 3. Vai descer o 0. E 30 dividido para 6 dá 5. Não sobra nada. Então, a média semestral, vou passar aqui uma borrachinha. A média semestral é igual a 25. 25 delitos é a média do semestre inteiro. A gente agora vai fazer a média do segundo trimestre, né? Segundo conjunto aí de 3 meses. Vou colocar aqui com a cor azul para diferenciar. X barrinha agora do segundo trimestre. Segundo tri. Ó, no segundo trimestre a gente vem aqui de abril até junho, tá? Segundo. Então, abril foram 30. Maio foram 24. E junho 18. E agora, em vez de dividir por 6, a gente vai dividir só por 3, porque são só 3 elementos.
Somando, ó, 30 com mais 20, 50, com mais 10, 60. 8 com mais 4 dá 12, então 60 com 12. A gente vai chegar aqui, ó, na parte de cima, né, vai ficar 72. 72 dividido para 3. Vou fazer a divisão por aqui mesmo, tá? 7 dividido para 3 vai dar 2, vai sobrar 1, né? Vai descer o 2 virando 12. 12 dividido para 3 dá 4, então dá 24. 24 delitos. Então, vamos ler novamente a afirmação da questão, que diz o seguinte, ó. A média dos delitos no semestre é superior à média do segundo trimestre. Isso é verdade, tá? É certo. A gente vai marcar aqui como certo, onde a média semestral é maior do que a média do segundo trimestre. Beleza? Então veja que é cuidado com a interpretação e veja que é simples, basta somar e dividir pela quantidade de elementos. Vamos para mais uma questão. Essa da ADM-TEC foi de 2024 e ela diz o seguinte: uma sequência com 9 números, incluindo os valores x, y e z, é colocada em ordem. Já está em ordem, né? Ordem estritamente crescente. Então, está lá 2, 2, 3, 5, 7, 9, x, y e z. Daqui até aqui. É correto afirmar que, mesmo não sabendo o valor exato de x, y e z, a mediana, né? A mediana ela precisa estar em ordem, né? E ela é o número do quê? É o número do meio, tá? Então nós precisamos encontrar só o número do meio. E ele diz que é igual a 7. E aí é para colocar como correto ou não, verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, né? 9 números, como foi dito aqui. Então o meio deles é o quinto número, tá certo? Então ó, vai ter 4 para um lado, 4 para o outro. E o número do meio é o quinto número. Então vamos lá, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto número é o 7. É o número que está no meio. Então isso é verdadeiro, tá? É mesmo não sabendo quem é x, y e z, só o fato de saber que eles são maiores, estão na ordem correta, só o lugar deles, a posição deles é o suficiente para me ajudar a saber que realmente mediana é 7. Só não daria para saber, por exemplo, a média, né? Nós precisaríamos saber os valores. Mais uma questão, essa aqui da Sebrasp, do ano 2018, e tem aqui, a tabela a seguir mostra a distribuição de idade de 30 alunos de uma sala, né? Então, ó, tem aqui o número de alunos, ó. Esse é o tipo de questão ponderada que não fala que é ponderada, né? Ela só fala de uma repetição com o número de alunos. E aí está a idade deles. Ele quer saber a média de idade. Então, veja que essa média vai ser influenciada pelo número de alunos, tá bem? Então, ó, a gente não basta somar e dividir por 5, porque tem 5 categorias, mas você tem muitos alunos. Então, vamos saber aqui, ó, qual é a parte de baixo da minha fração, né? Ó, somando o total, né? 14 mais 8 dá 22, 25, 25 com mais 5 vai dar 30. Então, ó, o total aqui de alunos, né, é os 30 que foram pedidos conforme no começo da questão. Então, lá na divisão, vai ficar um 30 embaixo. Só que a parte de cima eu tenho que multiplicar, tá? Porque ó, não existe só um aluno com 10 anos. Tem 14 alunos com 10 anos. Então, para a gente não ficar 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, a gente faz 10 vezes 14, 140, tá certo? 11 vezes 8 dá 88. 12 vezes 3 dá 36. 13 vezes 4, ó, se eu fizer 10 vezes 4, dá 40. E 3 vezes 4 dá 12. Então, 40 com 12 dá 52. E 14 vezes 1, só 14. Só tem um com a idade de 14 anos. Vamos somar isso tudo e dividir por 30, tá? Tem uma centena só, né? Apenas, e tem um 100 ali. Vamos somar agora as dezenas, ó. 40 com mais 80 dá 120, 120 com 30, 150, 150 mais 50, 200, 200 com mais 10, 210. Então, só de dezenas nós temos 210. E agora as unidades, ó. 8 com mais 6 dá 14, 14 com mais 6 vai dar 20. Somando tudo agora, né, 330.
Posso cortar aqui um zero, 33 dividido para 3 dá 11. Então, a média de idade aí é de 11 anos. A alternativa letra D, tudo bem? Então, veja que é uma média ponderada, sem dizer que é ponderada, tá? Só falando do número de alunos que causam uma repetição e a gente tem que dividir por 30, que é o quantitativo total de elementos, pessoas, que são 30 alunos, tudo bem? Bom, e é isso, pessoal. Média, moda e mediana são assuntos muito recorrentes nos concursos e você precisa ficar bem atento, principalmente com a média, porque ela é a que garante mais cálculo, né? A moda e a mediana já são mais tranquilas. Enquanto a moda é a repetição, a mediana você tem que colocar tudo em ordem e saber qual é o elemento do meio. Se o elemento do meio ficar entre dois números, né? Porque a quantidade total é par, você faz a média desses dois números, ou então tenta encontrar o meio do caminho deles, que você encontra a mediana. São muito mais simples. Então, faça bastante exercício, realize eles novamente, volte esse vídeo quantas vezes você precisar, até que você consiga pegar bem direitinho e gabaritar lá no seu concurso. Então, até a próxima aula.